Ah, abra a tua Bíblia. E aconteceu que, num daqueles dias, Jesus entrou num barco, em companhia dos seus discípulos, e disse: vamos passar para a outra margem do lago. Vamos o quê? Vamos passar para a outra margem do lago. E partiram. E enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago. E eles corriam perigo. Chegando-se a Jesus, os discípulos o despertaram e dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Levantando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e ficou bem calmo. Então Jesus lhe perguntou: vocês não têm fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até manda o vento e as ondas lhe obedecerem? Então rumaram para a terra dos Gadarenos, que fica de frente para a Galileia. Logo que Jesus desembarcou, veio da cidade ao seu encontro um homem possuído de demônio, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos túmulos. E quando ele viu Jesus, prostrou-se diante dele, dizendo em voz forte: o que você quer comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Peço-lhe que não me atormente. Porque Jesus havia ordenado ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se havia apoderado dele. E embora procurasse conservá-lo preso com cadeias e correntes, despedaçava tudo e era impelido pelo demônio para o deserto. Jesus perguntou a ele: qual é o seu nome? Ele respondeu: Legião. Isso porque muitos demônios tinham entrado nele. Estes pediram a Jesus que não o mandasse para o abismo. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali no monte, e os demônios pediram a Jesus que os deixasse entrar nos porcos. E Jesus o permitiu. Até aqui. Queridos, essa madrugada eu estava orando, buscando ao Senhor, e Jesus, ele foi muito claro. E eu disse: Pai, o que o Senhor quer nessa noite, né? A gente fica preocupada, né, pastor Elias, com a mensagem, se é aquilo que Deus quer falar. Olha o que o Espírito falava: encerra a mensagem da aliança, o poder da aliança, e você vai abrir uma nova série de mensagens, e vai falar sobre o poder de Deus se movendo no sobrenatural. Eu falei: legal, Pai, legal, Espírito Santo. E eu vou falar sobre o quê? E Jesus logo ele foi me dando o tema, né? E eu já fui buscar. Ele disse: do outro lado. Eu falei: forte. E eu já entendi que era sobre Gadareno. E Deus tem me pedido para me ministrar, eu não sei. Hoje que eu percebi que o Senhor tem me pedido para ministrar sobre cura, sobre libertação. Sabe, queridos? E a gente sente o peso, Mateus. A gente sente o peso quando o Senhor quer curar, quando o Senhor quer libertar, quando o Senhor quer fazer algo mais, Indira. A gente sente. E hoje eu falei para Deus, falei assim: Senhor, hoje então eu preciso, como todos os dias, eu preciso que a sua presença se manifeste no nosso meio. Então a palavra ela começa dizendo: nós passamos para o outro lado. E Jesus ele dá uma ordem para os seus discípulos, é uma ordem, ele não diz: olha, vamos pensar em passar, nós vamos passar para o outro lado. Jesus estava com uma direção, e nós neste tempo nós precisamos de direção. Ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco, cumprir a missão que foi estabelecida. Lembra que eu falei, eu acho que foi no domingo de manhã, existe um propósito, existe a missão. Propósito estabelecido no céu, missão é dada para mim e para você, para cumprir. Jesus deu uma ordem: passamos para o outro lado.
Ou seja, Gleica, não importa o que aconteça, não importa a tempestade, não importa o que vocês vão viver neste percurso, o que Jesus está falando é: vocês precisam atravessar, porque vai ter luta, vai ter guerra, vai ter dificuldade, mas você precisa passar para o outro lado. Missão dada, missão cumprida. E os discípulos vão, e no meio do caminho acontece o quê? Uma tempestade. Só que Jesus, ele está bem tranquilo, dormindo. Fala, dormindo. Não é assim de vez em quando? A gente está passando por guerra, por tempestade. Não parece que Jesus parece que está dormindo. Parece que os céus estão calados, não fala nada. E a gente está lá, está balançando para lá e para cá. Parece que o barco até vai cair. A Bíblia está dizendo que eles estavam em perigo. Mas Jesus estava bem dormido. Sabe por quê? Porque você tem que confiar quem está com você no barco. Você tem que confiar que Cristo está com você nessa missão, que Cristo está com você nessa peleja, que Cristo vai com você, meu querido. Se Ele te deu a missão, Ele está junto com você. Deus não envia ninguém sozinho. Tem comitiva de anjo, tem comitiva te guardando. Ele dá ordem aos seus anjos a seu respeito, para te guardar, para te livrar, para estar com você em todo o tempo. Está com medo de quê? Está com medo do quê? A gente tem medo, porque o inferno muitas vezes ele quer nos confundir, e ele vai tentar trazendo sempre uma tempestade. Entenda que todas as... eu sou assim, gente, parece que toda vez que eu estou para viver algo intenso em Deus, parece que vem uma tempestade. E eu tenho que entender, ter o discernimento espiritual, que depois dessa tempestade, depois dessa travessia, vai ter libertação, vai ter cura, vai ter renovo, vai ter a unção de Deus derramada sobre nós. Então os discípulos estavam em perigo, Jesus estava dormindo, e Jesus, ele olha para os discípulos e fala: vocês têm pouca fé. Porque o que Jesus estava querendo dizer: vocês têm autoridade para repreender essa tempestade. Existe uma autoridade sobre a igreja. Existe uma autoridade sobre o povo de Deus. E é isso que eu estou tentando trazer para vocês, todo culto em que eu falo, em todo culto que eu ministro, eu tento dizer para vocês que vocês não podem, nós não podemos mais viver no raso. Existe uma autoridade sobre as nossas vidas, existe uma autoridade. Só que o medo, Guilherme, ele faz a gente recuar, ele faz a gente duvidar. No meio da tempestade, a gente muitas vezes se cala, quando Jesus está dizendo: ei, abra a tua boca e dou autoridade para você repreender essa tempestade, esse demônio que quer fazer você parar no meio do caminho. Eu te dou autoridade. Mas vem o medo, a gente fica com medo. No meio do processo a gente tem medo, e Jesus está lá, repreendendo. Existe uma autoridade sobre a igreja. Está em... coloca para mim, Kennedy, Flavinha. As instruções é Lucas 9. Tendo Jesus convocado os 12, Deus deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, e para curar doenças. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar enfermos. Volta um pouquinho, Kennedy, lá no 1. Olha isso. Nossa, isso aqui dá uma pregação maravilhosa. Convocação. Tendo Jesus convocado, o que Jesus faz primeiro com a igreja? Chama, convoca. Você é convocado a estar nesse exército, amém?
Ele deu-lhe poder e autoridade sobre todos os demônios. A igreja tem autoridade. Você tem autoridade. Você tem autoridade para repreender esse vício. Você tem autoridade para repreender essa enfermidade. Você tem autoridade para orar e fazer essa tempestade cessar. Quantos creem nisso? Mas pastora, isso é chamado. Isso não é chamado. Isso é para todos, tá? Ah, pastor, eu não tenho o ministério da libertação. Você está equivocado. Todos nós, toda a igreja, ela tem que entender que lhe foi lhe dado poder e autoridade, todos os demônios. Sabe por quê? Porque senão Jesus chamava os 12 e dizia assim, ó: Pedro, tu vai ficar com a libertação. Ô João, tu fica com a intercessão, tá? Cada um na sua. Não, ele convocou os 12 e deu autoridade para todos. Passa. É isso. Também os enviou para pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Pastor, eu não tenho o ministério do pregar o reino. Não, é para todos. Isso aqui é para todos. É claro que a gente não está falando do âmbito igreja aqui, tá, gente? Nós estamos falando do ID lá fora. Você tem autoridade para pregar o reino de Deus. Você, oh Jesus, você deve pregar o reino de Deus. Você deve orar por cura, por libertação. Você deve orar por isso. Deus te deu autoridade. Mas o que o diabo quer fazer? Quer nos aprisionar. Vamos ser bem sinceros aqui? Quantos se sentem capazes de orar por uma libertação aqui? Erga a mão lá em cima. Não tem medo não. Não tem medo do diabo não, irmão. Que isso? Eu tenho autoridade. E aí? Tem umas castas que é difícil de sair, mas nós ora. Tipo, nós dá até leg. Mentira. Mentira. É isso. Só que tá vendo? É o que? Um grupo de 10 pessoas. Um grupo, a gente pode contar nos dedos quem tem poder e autoridade. Uma vez eu estava louvando numa igreja. Chegou um menino. E ele pediu: pastora, ora por mim. Eu nem era pastora, eu era ministra de louvor. E eu tinha, eu acho que 17 anos de idade. E o menino entrou na igreja e ele falou: ora por mim. E estava lá, porque estava tendo ensaio ainda. E eu comecei a orar, e eu pedi para Deus e tal, e estava orando ali. O povo do louvor dizia assim: tu é maluca? Você é maluca? Eu falei: por quê? Porque se manifesta. Quem expulsa? Eu falei: a gente. Uai. Vocês querem me falar então que vocês têm autoridade para cantar louvor, não têm autoridade para expulsar demônio? Que palhaçada é essa? Tu tem autoridade para ficar no altar, não tem autoridade para expulsar demônio? A gente está convocado para uma guerra. E se tu não está preparado, querido, você vai levar esculhambada do diabo. Mas o que faz a gente ter medo muitas vezes é não estar com a vida no altar. O que faz a gente sentir que nós não estamos prontos ainda é porque não estamos levando uma vida em santidade, uma vida na direção de Deus. Muitas vezes a gente retrocede, não tem autoridade, porque nossa, eu não estou orando o suficiente. Se você está sentindo no seu coração, então ore mais. Se você sente, não, é que eu não busco muito, então busque mais. Busque a sensibilidade, busque o Espírito Santo, busque a presença de Deus, porque isso é lhe dado sobre a igreja. E enquanto a igreja estiver recuando, o inferno vai prevalecer. Sabe por quê? O que acontece em Gadara? Existe um demônio territorial naquele lugar. O que Jesus veio fazer aqui? É como se ele estivesse falando: eu estou na minha terra, eu estou no meu espaço, eu estou no meu ambiente. O que o Senhor veio fazer aqui? O que o Senhor quer com a gente? Porque toda vez que um homem de Deus se omite, o inferno opera.
Toda vez que você resolve se calar, o inferno vai governar. Quantas vezes eu estou falando aqui para vocês? O Senhor nos deu territórios. Quantos estão entendendo? O Senhor nos deu território. O ambiente em que você pisa é um território que o Senhor faz você instalar naquele ambiente para você governar. Porque aonde chega um filho de Deus, na minha cabeça, TDAH, que eu já imagino a imagem, é você chegando no inferno. Chegou, ixi, acabou com a nossa paz. Chegou no ambiente. E a luz, porque a Bíblia fala que não se pode esconder uma candeia. Não, você tem que colocar em lugar. Você está se escondendo, até quando você vai se esconder? Até quando você, ninguém sabe que você é crente no teu trabalho, ninguém sabe que você adora a Deus, serve a Deus. Queridos, o que o Senhor está dizendo, anuncie o Evangelho, anuncie o reino de Deus. Entre nos ambientes e que o inferno saiba mesmo que um filho de Deus está chegando no lugar. Amém? Aleluia. E olha que lindo. O Senhor atravessa, liberta e envia. A tempestade nunca vai ser um fim da trajetória. Ela sempre vai tentar te parar. Quantos estão passando por tempestade aqui? Quem? Pouca gente, né? Nós tá bem então. Só a gente orar por ele. Vamos lá, guerras internas. Porque o povo para sentir guerra interna é nós. É uma guerra interna, né? A gente passa, misericórdia. Vou falar, ô irmão, você que está chegando agora, eu vou te avisar, tá? É umas guerras que nós temos dentro da gente, sabe? É uma luta assim que a gente sente para fazer até a obra de Deus, porque não é fácil, Silas. A carne, ela treme, mas o Espírito está pronto. O Espírito está pronto. Jesus chega em Gadara. Esse homem, ele está nu. Ele está atormentado por espíritos malignos. A vida dele foi roubada. Os sonhos foram roubados. A Bíblia fala que ele está morando em sepulcros. Ele está morando em um lugar de morte. Primeira coisa que o diabo vai fazer, te humilhar. Estar sem roupa significa humilhação. Ele não tinha casa, perdeu a identidade. Vivia em sepulcros. O seu estado era morte. Era morte, querido. E sabe o que a Bíblia fala das pessoas? Que muitas vezes nós estamos vivos, mas como mortos. A Bíblia relata, um pouquinho mais para frente, ela fala sobre um povo. Ai de vocês que são como sepulturas invisíveis, sobre as quais as pessoas passam sem perceber. Muitas vezes nós estamos como sepulcros caiados, vazios. A aparência está boa, mas dentro de nós está fedendo a morte. Mas sabe o que eu acho lindo em Jesus? Ele não despreza ninguém. O seu amor é tão infinito, filho. Ele atravessa esse mar. Ele precisava, assim como ele foi na Samaritana. É necessário ir a Samaria, é necessário estar lá. Jesus diz, nós precisamos atravessar essa margem. Eu tenho que curar, eu tenho que libertar alguém.
Eu tenho que fazer algo na vida de alguém. Jesus foi por causa deste homem. Ele atravessa o mar por causa deste homem. Alguém precisa ser liberto. Eu não sei, a Bíblia fala que algumas vezes o diabo o atormentava tanto, mas eu acredito que em alguns momentos ele tinha momentos de sanidade e ele pedia socorro. Eu preciso sair desse sepulcro, eu preciso sair dessa vida, eu não aguento mais. Jesus, Ele ouve, não importa o estado que você esteja, Ele ouve a tua oração. Ele escuta o gemido da alma. É isso que Ele esquadrinha o nosso coração. Ele vai, querido, aonde nenhum homem, nenhum médico pode chegar. Ele vai esquadrinhando assim, ó. Ele vai entrando até a divisão da alma. Os lugares que ninguém conhece, os lugares que você tem vergonha de falar em voz alta. Jesus está indo lá. Ele está indo lá. Esse homem era liberto. Esse homem, ele foi liberto. Mas Gadara era um lugar dos gentios. Lá eles adoravam outros deuses. E sabe a manada de porco em que os demônios pedem para entrar? Esses porcos eram vendidos para adoração a outros deuses. Jesus não manda os demônios entrar nesse porco porque não gostava de animal, não. Jesus é intencional. E tudo aquilo que está fazendo você destruir, se autodestruir, Jesus está destruindo hoje. Jesus está indo em causas impossíveis, que você tem pedido socorro, que você tem pedido ajuda, mas não tem coragem de dizer em voz alta, nem confessar os seus pecados. Jesus te trouxe hoje aqui. Eu estou te libertando, eu estou fazendo algo novo na tua história, eu estou destruindo os pecados que você acha impossível. Um território, porque aonde o pecado habita, o inferno toma conta. Um lugar de pecado, um lugar de adoração a outros deuses. O diabo, ele vai imperar neste lugar, ele vai ter domínio sobre este lugar. Mas Jesus chegou lá. Mas pastor, ele só curou o gadareno. Mas olha isso, vai comigo na sua Bíblia. Vamos lá na libertação. Quem trouxe Bíblia? Não tem nem Bíblia que é expulsar demônio. Aí eu falei em voz alta? Falei? Desculpa. Olha o que Jesus faz. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada se precipitou ao despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Vendo o que tinha acontecido, que tratavam dos porcos, fugiram e foram anunciar na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, encontraram o homem de quem tinha saído os demônios, vestido em perfeito juízo, sentado aos pés de Jesus, e temeram. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos, contaram-lhe também como o endemoniado tinha sido salvo. E todo o povo da terra, dos gadarenos, pediu a Jesus que se retirasse, pois ficaram com muito medo. Quando a gente não entende aonde Jesus, o ambiente que Jesus está trabalhando, a gente vai ter esse posicionamento aqui. Medo, pedir para Jesus ir embora. Mas olha como alguém, eu quero te ensinar hoje. Senta, filho. Quer sentar? Senta. Eu quero te ensinar como que
a libertação, como uma pessoa liberta, ela tem acesso às pessoas, e como nós podemos ser um agente de Cristo para levar as pessoas até Deus. Olha que Gadareno fala, o endemoniado, ele quer voltar, ele quer ir com Jesus. O homem a quem tinha saído os demônios lhe pediu que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu dizendo: volte para a sua casa e conte tudo o que Deus fez por você. Gente, Jesus não era costume de Jesus fazer isso aqui não. Não era costume de Jesus pedir para as pessoas não seguirem Ele. A multidão seguia, as pessoas seguiam, e Jesus, Ele não pede, você não vai encontrar isso na Bíblia, volte para a sua casa. Mas Jesus, Ele pede para esse moço voltar para a casa dele. Só que olha o que ele faz. Então ele foi proclamando por toda a cidade o que Jesus lhe tinha feito. Em outros evangelhos fala que ele anuncia a Decápolis, e as pessoas creram em Jesus. O que Jesus está falando, esse território aqui, Satanás tinha pego para ele. Mas a partir do momento em que Jesus chega no ambiente, a partir do momento em que o reino, a palavra diz que Jesus, se eu curo vocês, se eu liberto vocês, é porque o reino de Deus é chegado em vocês. O que Jesus está dizendo, eu curei, eu te libertei, agora esse território é meu. Fique neste lugar porque você vai anunciar. Fique neste lugar porque eu estou dando autoridade sobre a tua vida. Fica neste lugar, não tenha medo. Ele volta para casa. Ele não faz um workshop, ele não faz uma teologia. Não, Deus está falando assim: anuncia o que aconteceu na tua história. Não fica inventando oba-oba, porque às vezes a gente quer falar: como que eu vou falar do reino de Deus? Já experimentou falar do teu testemunho? Ou você não tem? Já experimentou anunciar aquilo que Deus fez na tua história? Porque às vezes a gente está perdendo tempo demais pensando: não tenho palavras bonitas, como que eu vou chegar? Não é assim. Às vezes Deus fala para você: fala de mim para aquele. Aí você fala assim: nossa, mas eu não sei o que falar. Já aconteceu isso muitas vezes comigo. O que eu vou falar? Oi, tudo bem? Eu me chamo Ana, e você? Deus está falando: fala do teu testemunho. Fala do que eu fiz na tua vida. Fala o tanto que eu te transformei, o quanto que eu fiz e o quanto eu estou fazendo ainda. É testemunho. E a autoridade sobre um testemunho que você viveu, ela é intensa, querido. Ela é intensa. Quando Deus te dá libertação, você imagina você anunciar para as pessoas: eu fui liberto do vício. Ele pode também fazer na tua vida. Eu fui liberta, eu fui curada, Jesus me curou. Ei, às vezes eu chego para alguém, não tenho nada para dizer. Ei, eu não podia ter filhos, Deus me deu 4. Ei, eu fui curada da esterilidade, minha querida. Você não está entendendo como o seu testemunho é poderoso. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo se confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, contudo
e que há em mim confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho teu santo nome, todos se confessarão, louvado seja teu santo nome. Fique de pé comigo. Hoje, Gálatas 5, 19 e 21, coloca para mim, por favor. Estou sentindo um peso tão forte aqui. Por favor, pode descer o louvor. Pode descer, pode descer, pode descer. Fica só. Ora, as obras da carne são conhecidas e são, presta atenção nisso aqui. Aquele gadareno, ele tinha uma legalidade, o diabo não entrou nele por nada. Aconteceram coisas para entrar, legalidades, brechas abertas. Presta atenção, porque o que Jesus está trazendo hoje para nós existem brechas que precisam ser fechadas. Existem coisas que precisam ser sanadas na nossa vida, para que possa fechar todas as brechas na sua história. Gálatas 5:19. Abaixa o teclado para mim, por favor. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essa, declaro a vocês, como antes já o preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Pode aplaudir. Porque aonde há luz, que muitas vezes nós queremos esconder coisas debaixo do tapete, e o Senhor está trazendo luz às coisas. Procura aí os frutos do Espírito para mim. Os frutos da carne. Eu quero que você saia. Pastora, não vai ter mover? Não sei, eu quero que você saia daqui transformado.
Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne. Jesus foi crucificado no madeiro, mas quem está em Cristo Jesus crucifica a tua carne. Tá? Muitas vezes a gente está esperando libertação. Jesus está falando: crucifica você, crucifica a tua carne, mata ela. Faz ela chorar. Eu quero pecar. Você vai falar assim: você, quem manda aqui é Cristo. Você já morreu quando eu aceitei Jesus na cruz. Quando eu aceitei Jesus. Mas você já está fraca, carne. O Espírito é que prevalece em mim. Tá? E com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos no Espírito, o que Deus está falando? Se você, presta atenção isso aqui da pregação, pastor, depois você faz para mim. Crucifica a tua carne, é o que a gente aprendeu. Amanhã tu, olha aí para o lado, fala para o teu irmão: crucifica a tua carne, meu querido. Se não, você quer que eu crucifique para você? Tá facinho. Crucifica a tua carne. E se você crucificar a tua carne, o que acontece com você? Você passa a viver no Espírito. Andemos também no Espírito. Viver e andar. Viver e andar. Viver e andar. Viver, não dou brecha. É no Espírito. É no Espírito todo o tempo. Ah, Satanás, quer uma bebidinha? Não, 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 não. Eu estou andando. Eu estou andando no Espírito. Aceito uma droga? Não. Eu estou andando no Espírito. Imoralidade sexual? Não, eu estou andando no Espírito. Eu estou andando no Espírito. Se a gente entender isso, vai virar uma chave na tua história, na tua vida, e você vai começar a anunciar, a expulsar demônios, a ter a autoridade de Cristo sobre a tua história. Tirei. Feche os teus olhos. Oh Espírito, peça para Ele vir. Eu profetizo sobre a tua vida que nada vai te deter mais, nada vai te parar mais. Hoje Cristo está dando um basta nisso. Ele atravessou o mar por você. Ele chegou por você porque Ele te ama, Ele te quer. Ele tem um projeto, acredita nisso, querido. Ele tem um projeto, isso não é conto da carochinha, não. Ele tem um projeto. Ele tem uma história. Ele tem algo poderoso para fazer em você. E Ele começa mexendo na sua estrutura. Ele começa entrando agora, destruindo tudo aquilo que te faz pecar, sair da presença dEle. Vem os adolescentes aqui na frente. Vem você também que quer viver um sobrenatural da parte de Deus. Vem aqui, Espírito Santo. Eu quero mais de Ti, Pai. Eu quero que algumas pessoas venham aqui. Eu vou apontar e vocês vão vir.
Amém? Algumas pessoas em especial que Deus falou comigo. Esse casal que está aí atrás, de preto, ela está de preto e ele está de branco. Aqui, você mesmo que olhou para trás. Vocês dois. Vem aqui. Isso. Jean, vem aqui. Jean, tua vida está mudando, tá? Filho, enquanto eu pregava, Deus falava comigo. Talvez você olhe e não dê nada para você, mas o que Ele vai fazer na tua vida, nessa geração, Deus tem algo sobrenatural para fazer na tua história. E cancheremae loramase Roma e candaralaiana so Recancharabache. Então vem, como prometeste. Candarabache. Tem algumas pessoas que estão queimando no coração para vir aqui. Eu não estou enxergando. Pode deixar escuro. De Candarabache. Então vem, como prometeste. Aqui atrás. Vocês também, vocês dois. Derrama o teu espírito. Derrama o teu espírito. Xerebaie. Cadê aquele moço? Ele é lá de Teu cinza. amor Está aqui bem na minha direção. De um pai, de um irmão. Eu quero que você toque no altar, porque o Senhor falou que você é do altar. De um leão. Você é do altar. Como nenhum outro. Violentamente Kimber. persegues e me abraças. Me envolves em quem tu és. Teu amor é como de um pai, de um irmão, como as garras de um leão, assim como nenhum outro, e violentamente persegues e me abraças, me envolve. Os ministros de louvor também vem que eu vou orar. Então vem, como prometeste, derrama o teu espírito, derrama o teu espírito. Então vem, como prometestes, derrama o teu espírito, derrama o teu espírito, enche-me até transbordar, derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me até transbordar, derrama sua glória, derrama sua, e enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Em nome de Jesus, estenda suas mãos e comece a interceder aqui. Nós declaramos, Senhor, este povo, um novo tempo, um novo tempo. Erga suas mãos lá em cima. Sobre esses adolescentes, a presença do Senhor tomando vocês. O batismo com o Espírito Santo, o batismo com o teu Espírito. E eu um sacrifício e tu provês Espírito, eu me abro por inteiro e enche-me,
enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, oh, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, e enche-me até transbordar e derrama sua glória, derrama sua glória. Eu declaro nessa geração o poder para curar, poder para libertar, poder para se mover no Espírito de Deus. Enche da tua glória, enche da tua glória, enche da tua glória, enche da tua glória. E vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós, e vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama. Espírito de morte no meio dos adolescentes, espírito de morte vai batendo em retirada agora. Espírito de morte vai batendo em retirada agora. Recantora, pode sair do quarto. Pode sair do quarto. Pode sair do quarto. Rayamana, suriede cantarabaxe. Pode sair. Pode sair desse quarto em nome de Jesus. Espírito do medo. Crianças têm medo de dormir aqui em nome de Jesus. Deus te dá autoridade, espírito de ousadia sobre a tua história. Recante, espírito de fortaleza. Recante, orabaxê. Pastora Lucélia, ministra sobre a vida dela. Recanda, arabaxê. A igreja ora com fé. Estende as suas mãos. Ministro cura. Cura sobre a tua vida. O Espírito Santo queimando aonde há uma enfermidade em você agora. O Espírito Santo queimando agora. Queima, Espírito Santo, queima toda enfermidade. Queima toda enfermidade agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda enfermidade. Toda enfermidade agora seja queimada em nome de Jesus. Toda enfermidade agora seja queimada em nome de Jesus. Toda enfermidade agora seja cessada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu ordeno agora que saia agora. Enfermidade, saia. Saia agora. Saia agora em nome de Jesus. O nome dele é Jesus. A morte ele venceu. As trevas não suportam ouvir o nome dele. O nome dele é Jesus. A equipe de louvor, Deus está dando uma nova autoridade sobre nós.
vejo uma vassoura na mão de Deus. Outra peneira não, Jesus. Deus vai peneirar a igreja de novo. Deus vai peneirar a igreja. A poda dele é perfeita. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos um novo tempo de cura, libertação sobre essa igreja. O Senhor me fala, é tempo de viver milagres. É tempo de viver milagres, prodígios e maravilhas. O Senhor sela um novo dia hoje, um novo tempo sobre essa igreja hoje. Deus está selando hoje, está escrevendo hoje um novo tempo sobre essa igreja. Um tempo de milagres, prodígios e maravilhas. Escuta, pastor Elias. Pode voltar com seus propósitos. Deus vai te usar em curas e milagres. Volta a fazer, Jesus tem falta. Isso mesmo, começou ele estava com saudade. Volta a fazer, volta a fazer. Volte aos propósitos. Deus está falando, é para a igreja começar jejum, oração, entrega, intercessão nas madrugadas. A gente vai viver um novo tempo nessa igreja. Você crê? Você crê que nós viveremos milagres? Nós viveremos prodígios? Nós viveremos maravilhas sobre este lugar? Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Abrace alguém que está do teu lado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Sobe aqui, amor, para dar a bênção apostólica. Cadê ele? Cadê o pastor? Amém. Meu olho está ardendo. Que o grande amor de Deus Pai, as duas consolações do Espírito Santo esteja hoje e para todo sempre com a amada igreja do Senhor, e que ela possa dizer agora com autoridade, que ela possa dizer amém. Aplauda ao Senhor. Pra sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a pra sempre. E Ele vem saltando sobre os montes, Ele vem
Ele vem saltando sobre os montes. Ele vem pra me encontrar, e pra me abraçar, pra me dizer que eu sou dele e tu és meu. E ele vem saltando sobre os montes. Ele vem